Diniz, editor da revista O Empreiteiro. A gente vai ter mais uma vídeo-entrevista aqui para a Semana de Óleo e Gás. A revista O Empreiteiro tem realizado eventos temáticos, né, na área de infraestrutura, que é o nosso foco, né, sempre falando com especialistas da área. Depois a gente disponibiliza esse material junto nas nossas redes sociais e também no site da revista, www.revistaoe.com.br. Esse especialista que a gente vai conversar agora é diretor técnico comercial da Cigás, companhia de gás lá do Amazonas, norte do país, chama-se Clóvis Correia Júnior. Clóvis, obrigado aí pela participação em nosso evento. Eu que agradeço, Augusto, aí o convite e nos colocamos aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas que você, porventura, tem a respeito do nosso negócio. Legal. Conta um pouquinho aí como é que é essa estrutura aí da rede, né? Do gás, a Cigás, né? Como é que é a empresa aí, só para o espectador ter uma noção aí da companhia, né? Como é que ela opera, o que ela tem de ativo hoje. É bacana. Antes de nada, Augusto, acho que é interessante esclarecer um pouco para o espectador como funciona a cadeia do gás natural, né? Existe um agente que é o produtor, que é quem faz a exploração e produção do petróleo e do gás natural, que no caso daqui da região do Amazonas, ocorre lá na região de Urucu, a mais ou menos 660 quilômetros no meio da floresta amazônica. Esse gás que é produzido lá, ele vem via gasoduto, que é o gasoduto Urucu-Manaus, e aí esse transporte já é uma outra atividade executada por uma outra empresa, que faz essa movimentação do gás desde o centro de produção até o centro de consumo. E ao longo dessa rede existem já sistemas de distribuição da Cigás que entrega esse gás para alguns municípios do interior do estado. A exemplo de Coari, Anori, Anamã, Capiranga e Codajás, que são municípios que já contam com gás natural para geração de energia elétrica. E aqui na cidade de Manaus, a Cigás, ao receber o gás, né, nos pontos de entrega, nos city gates, a Cigás constrói as redes, né, para fazer com que esse gás chegue até os consumidores de todos os segmentos. Então, qualquer consumidor de gás natural aqui do estado do Amazonas, ele recebe o gás que é distribuído pela companhia de gás. Atualmente, nós contamos com uma rede de aproximadamente 160 quilômetros, né? É importante dizer que a Cigás é uma das companhias de distribuição mais jovens do país, né? A Cigás começou a operação somente em 2010, em dezembro de 2010, quando de fato ficou iniciado o fornecimento de gás via Urucu, porque sem gás não há distribuição, você só tem distribuição se houver o gás natural. Então, são 160 quilômetros de gasoduto. A gente atende hoje a um pouco mais de 50 indústrias no polo industrial de Manaus, indústrias de todos os segmentos que você possa imaginar. Nós já estamos para um número superior a 5.500 unidades consumidoras, aí já inclui segmento residencial, que são prédios, né, segmento comercial, então os principais shoppings da cidade já contam com o gás natural aqui, restaurantes, hotéis, hospitais e outros segmentos também. Nós também atendemos a postos de gás natural veicular, um outro segmento muito importante aqui na nossa atividade, né? A Cigás, ela tem a sua redistribuição, usa prioritariamente para infraestrutura maior, redes de aço carbono, né? Então, nós temos dutos de 20 polegadas, dutos de 10 polegadas, e dutos menores, são ramais menores de ligação de clientes aqui também. Mas de 2017 para cá, com a inserção do gás natural no segmento de varejo, então residencial e comercial, são clientes que exigem uma pressão menor, que não precisam de pressões mais elevadas e que precisam também de um custo menor para que se viabilize a entrega do gás a esses clientes. Então, são estruturas que demandam um custo menor de ligação sob pena de inviabilizar. Então, a gente começou a trabalhar de 2017 para cá com polietileno, com PAD também, de todas as dimensões também. A gente trabalha desde de 150, 125, até diâmetros menores de polietileno. O polietileno é em milímetro, né? O aço é que a gente trabalha com polegadas. Então, hoje, esse é mais ou menos assim o panorama da nossa companhia, Augusto, assim, em números macro, né? Legal, Clóvis. Eu estava olhando o material de vocês aqui, né, percebi também que vocês estão num projeto de expansão, né, da rede de distribuição. Aliás, a companhia de gás está sempre em expansão.
né? Tem sempre projetos de expansão. Eu queria que você comentasse aí, está motivando essa expansão aí, essa ampliação da rede, né? Da Cigás. É muito bom. Ótima pergunta, Augusto. A Cigás era uma concessão de serviço público, né, de distribuição de gás. Então, é do DNA de uma empresa de concessão de serviço público fazer com que esse serviço ele seja massificado, ele chegue ao máximo possível de pessoas, né, de pessoas físicas ou jurídicas, mas ele tem que ser massificado. É normal que ele siga uma lógica de crescimento, porque como nós somos uma concessão, se você faz investimentos altos com baixo retorno, você vai impactar em tarifa e acaba inviabilizando o negócio. Então, a lógica é começar do maior consumidor, termoelétrica, indústria, depois você vai GNV, comércio e residência. Então, esse caminho ele é necessário, essa engenharia econômica, de modo a manter o gás natural com a tarifa sempre competitiva e possível. E dentro dessa filosofia, né, nós temos aprovado no Conselho de Administração da empresa, no final do ano passado, um plano de investimentos de 5 anos, né, até 2025. Né? Esse plano de investimento, ele prevê investimento da ordem de 190 milhões de reais. Né? É importante que diga que a Cigás já fez, até dezembro do ano passado, em valores atualizados, cerca de 570 milhões de reais de investimento. Então, são investimentos intensivos, né? Rede de distribuição são investimentos, para quem é do ramo sabe, são investimentos elevados, né? Tanto de materiais quanto de serviço especializado em construção e montagem, fiscalização de obras e tudo mais, porque são necessários realmente que se use das melhores técnicas e se obedeçam todas as normas, tanto brasileiras como internacionais, de construção e montagem de dutos. Então, a nossa rede, ela finalizou o ano de 2020 com aproximadamente 150 quilômetros de extensão e nós vamos fazer até 2025 mais 160 quilômetros. Nós vamos mais do que dobrar a nossa rede de distribuição. Temos um projeto super interessante aqui de infraestrutura, que é o seguinte: hoje nós recebemos o gás do supridor em 2 city gates diferentes. Então, um fica na zona centro-sul da cidade e o outro fica mais para a zona leste. E a nossa ideia é interligar esses 2 subsistemas, porque aí a gente ganha flexibilidade operacional, e é muito importante quem trabalha em indústria de rede ter flexibilidade operacional para manutenções, para novos reparos, eventuais sinistros que possam ocorrer, e principalmente para captar novos clientes em outras áreas que hoje a gente não tem, que está no meio entre um subsistema e outro. Então, esse é um duto bastante expressivo, que é o nosso grande projeto, vamos dizer assim, dentro desse investimento até 2025. Hoje, nós temos em torno de 5.500 unidades consumidoras contratadas no gás natural aqui no Amazonas, e para 2025, a gente espera que esse número atinja 21 mil unidades consumidoras, supere 21 mil unidades consumidoras. É uma meta extremamente agressiva. Nós fizemos uma reformulação muito importante aqui, principalmente na minha área, na área comercial, na área que eu sou responsável, trazendo pessoas, reforço, inclusive de fora do estado. Nós trouxemos pessoas com entendimento do mercado de gás, com expertise, para que a gente consiga atingir essa meta que é bastante agressiva. E, inclusive, se me permite também, a nossa ideia não é focar no gás natural como um produto, porque o commodity ele é facilmente substituível. A visão que a gente tem do gás natural é que a gente precisa trabalhar em cima de soluções energéticas, soluções tailor-made. Cada cliente tem uma necessidade diferente. E, às vezes, o consumidor nem sabe a necessidade que tem. Muitas vezes, o foco dele é uma produção industrial, mas ele não sabe, por exemplo, que ele pode, através de um projeto de cogeração, ter uma redução de custo significativa, por exemplo, de gás carbônico, caso ele utilize no seu processo, de vapor, de frio, de calor e tudo mais. Então, a gente está investindo muito forte nessa parte de prover aos clientes soluções energéticas. A gente acredita que esse é o caminho, né, para o gás natural se consolidar aí como importante insumo para o nosso mercado consumidor. Legal, essa expansão de rede, né, agressiva, de fato, como você disse aí, passou de 5 mil para mais de 20 mil unidades aí, ligadas, né, ao sistema. Ela vai começar por onde? Tem essa interligação que você disse de city gates, creio, deve ser essencial aí dentro desse projeto,
Mas, assim, em linhas gerais, assim, daqui para frente, os próximos anos, como é que seria esse cronograma de trabalho? Então, a gente tem aí um cronograma que foi estabelecido, né, dentro dessa linha, desse volume que nós estamos colocando aqui, e a gente fez uma divisão de áreas de ataque denominadas bolsões. A gente chama de bolsão uma área específica que tem um certo volume de clientes ali dentro. Então, a gente vai fazer esse ataque por bolsões, né? Esses bolsões, na sua grande maioria, estão na cidade de Manaus. O estado do Amazonas, eu acho que é importante que a gente diga para o espectador, Augusto, o estado do Amazonas ele é um estado que tem uma peculiaridade em relação aos outros estados aqui do nosso país. A cidade de Manaus ela agrega cerca de 60% da população do estado e o PIB do Amazonas também ele é muito concentrado aqui na cidade de Manaus. É quase que uma cidade-estado, né? A gente pode dizer assim. Então, o polo industrial de Manaus ele é gigantesco. A gente tem unidade Fabris aqui que tem cerca de 7 mil clientes, ou 7 mil funcionários dentro de uma mesma unidade Fabril. Então, existem fábricas de porte mundial aqui dentro do Amazonas, mas dentro da cidade de Manaus. Existe dentro do nosso plano uma intenção de interiorização, além do que a gente já tem nesses 5 municípios que eu relatei no início da minha fala, mas essa entrada nos segmentos lá no interior do estado, ela se dará através de outros modais, porque o estado do Amazonas não tem estradas como o restante do país. Nossas estradas são os rios, são hidrovias. Então, o que se precisa é vencer esse desafio logístico através de soluções como, por exemplo, o gás natural comprimido, ou melhor ainda, o GNL, que seria uma alternativa mais importante, que é o gás natural liquefeito, e que a gente possa fazer esse transporte até os centros de consumo e atender aos diversos segmentos, né? Iniciando com geração termoelétrica, mas podendo também atender a outros consumos. Na cidade de Manaus, os bolsões que nós iremos atender nesse período aí são bolsões localizados em toda a cidade. Eu tenho bolsões na Zona Leste, né, próximo à região do Distrito Industrial. Eu tenho bolsões mais na área Centro-Sul. Tenho mais bolsões também na Zona Oeste, na região da Ponta Negra, né, região do Adrianópolis, a região mais central, região do Vieira Alves, região da Parque 10, Morada do Sol. Assim, são diversos bairros da cidade de Manaus. Eu posso depois disponibilizar para vocês o nosso mapa de rede atual e aonde a rede vai estar em 2025, conforme o nosso planejamento. Legal. As obras já começaram, pelo menos em parte, ou já tem uma ideia de quando começam? Já sim, na verdade, a gente não para. A Cigás, a gente é uma empresa, além de concessão de serviço público, nós somos uma economia mista. Então, a gente, para fazer obras, para fazer contratações, a gente tem que seguir os preceitos legais. No caso nosso, como uma estatal, é a Lei 13.303, né? A lei das estatais. Então, a lei das estatais determina que a gente tem que fazer licitação, tem as modalidades que a gente tem que obedecer, e, por conta disso, nosso planejamento tem que ser, inclusive, com muito mais antecedência, porque existe um tempo de contratação que é maior do que no processo de simples cotação e contratação direta. Então, a gente tem que fazer um processo de planejamento para depois partir para a parte da contratação propriamente dita e aí sim iniciar obras. Então, hoje nós estamos com uma obra já em curso com 2 empresas, né? Foi uma obra feita em 2 lotes. A gente resolveu separar em 2 lotes para ganhar maior velocidade e foi ótima a experiência. A gente acha que é um caminho interessante, né, da gente ter sempre 2 empresas trabalhando. A gente consegue avançar mais, ter maior celeridade na nossa linha de atuação. E uma coisa, Augusto, que eu acho que é importante também relatar é que em 2010, aproximadamente, quando eu cheguei aqui na companhia, existia uma reclamação muito grande por parte da sociedade pelos transtornos que as obras causavam. A gente fez obras de duto de 20 polegadas, você imagina, 20 polegadas numa avenida principal. Você toma praticamente 2 faixas numa via que tem 3 faixas. Então, eram obras muito grandes, de grande... máquinas grandes, tubulações enormes, impactos gigantescos, e causou um transtorno muito grande de trânsito e de tudo mais. Desde a minha chegada aqui, eu consegui convencer o Conselho de Administração, os acionistas,
que o mais interessante para a gente era fazer através de furo direcional. É uma técnica absolutamente dominada, não tem nada de novo nisso. A gente só precisa ter o cuidado natural de fazer uma sondagem bem feita, né? Uma avaliação do subsolo muito bem feita para evitar interferências e fazer um plano de furo decente e conseguir fazer essa obra com menor transtorno. E outra coisa muito importante que nós fizemos também foi uma parceria com o órgão de trânsito para saber qual o melhor horário para se executar obras, evitando assim um transtorno maior. Então, se a gente olhar os últimos 7 anos, praticamente você não vê notícias sobre transtorno de obra da Cigás na cidade de Manaus. Então, tem pessoas que acham que a gente não faz nem obra. E a gente já fez, como eu falei, mais de 150 quilômetros, mais de 160 quilômetros de gasoduto, praticamente. Né? De janeiro para cá, a gente fez mais alguns metros aí de gasoduto. E uma outra boa prática que nós trouxemos para cá também é que em muitos lugares a gente faz obra à noite, que é o horário de menor fluxo. E quando a gente acaba de fazer um furo, você sabe, o furo direcional ele não tem um impacto, ele não precisa abrir uma vala, ele abre somente pequenas janelas no solo para poder entrar a haste e passar o tubo. 3 metros quadrados você consegue fazer um furo direcional sem impactar tanto na via. Melhor em recapeamento, melhor em tudo. Uma prática que a gente usa também, Augusto, aqui, é que ao final de cada furo à noite, quando a gente faz, quando eu vou entregar, quando eu vou sair da obra, eu trabalho das 22 até as 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã, quando a empresa sai, ela tem que aplicar naquele furo que ela abriu asfalto frio. Não é o asfalto definitivo, mas é um asfalto que vai impedir, por exemplo, de botar uma chapa de aço, que é aquela confusão que a chapa de aço causa, ou tapar com solo, aí gera lama, se chover faz lama, aquela confusão toda. Então, a gente trabalha muito com essa questão do asfalto frio. Não é o asfalto definitivo, mas cria um aspecto de limpeza, de melhor visibilidade e não se percebe que teve uma obra ali. Quem passou de manhã num dia e chega do outro dia, parece que não teve obra naquele local. Então, foi uma outra boa prática que a gente trouxe para cá também. E para quem trabalha em área urbana, eu acho que é importante observar esses impactos que a gente causa na vida das pessoas, né? O Clóvis, exige muita pesquisa nesse trabalho para ver as condições do solo, para poder fazer esse método não destrutivo, né, para colocar o gasoduto, porque aqui em São Paulo tem muita interferência, né, de redes, é uma coisa clássica aqui, toda obra, aliás, qualquer uma, né, tem uma preocupação imensa saber o que tem no subsolo, né, porque a cidade tem toda capilarizada com várias concessionárias diversas. Eu creio que aí em Manaus seja um pouco diferente. Eu queria só uma questão também de curiosidade, né? Uma cidade, né, que essa questão, qual tipo de desafio, né, tem, né, no subsolo aí de Manaus? Augusto, é bem parecido com o que a gente tem em outras cidades, né? Aqui a gente tem muita fibra ótica, tem muita rede de drenagem, que talvez seja um dos maiores problemas aqui, são redes de drenagem. A gente tem aqui muita rede de saneamento também. Então, assim, é fundamental, antes de qualquer intervenção, que se passe o georradar, né, aquele equipamento que faz o mapeamento do subsolo, detectando as interferências. Qualquer dúvida que se tenha, tem que fazer uma sondagem, você precisa abrir uma janelazinha, fazer uma sondagem, tem que ter cuidado, é muito redobrado. Às vezes você gasta um tempo grande nessa parte de projeto, né, antes para elaborar o plano de furo, mas você não tem o transtorno de romper uma fibra ótica, por exemplo. Imagina você romper uma fibra ótica e parar uma cidade, parar algumas empresas, um hospital, por exemplo, né? Quer dizer, então, assim, a gente tem um cuidado muito grande na parte de preparação, quer dizer, a execução ela tem que ser o mais preciso possível. E mesmo assim, é importante que se diga, por vezes ocorre às vezes alguns incidentes. Mas aí o que é que a gente fez de boa prática aqui também? Acho que 2011, mais ou menos, eu fiz uma proposta para o presidente da agência reguladora que regula o nosso serviço aqui, da gente criar um comitê de todas as concessionárias, todo mundo que faz buraco na cidade, a turma dos buracos, todo mundo. Vamos chamar todo mundo, sentar numa mesa, chamar quem cuida do solo e chamar os caras que fazem buraco, os tatus da cidade. Vamos chamar todos os tatus aqui, sentar na mesa e a gente vai fazer o seguinte, vamos coordenar aqui como é o planejamento de cada um aqui. Ó, eu tenho uma obra que eu vou fazer na região da Ponta Negra.
eu vou fazer daqui a 6 meses. O cara sabe, eu vou fazer uma agora. Espera aí, bora casar nossas obras, que a gente faz junto esse troço aqui, e aí a gente gasta um asfalto só, um transtorno só para todo mundo. Então, dentro do que é possível ajustar em matéria de cronograma, esse comitê que se reúne mensalmente, ele consegue fazer um bate-papo, um olho no olho, e a gente acaba resolvendo. Eu vou dar um exemplo aqui que foi muito importante. A gente teve Copa do Mundo aqui na cidade de Manaus e foi feito um trabalho de recapeamento asfáltico numa região muito próxima das vias principais da cidade, um trabalho assim de requalificação asfáltica. E, na época, através desse comitê, nós propusemos à secretaria responsável que nas vias que a gente ia passar, meses depois, 1 mês, 2 meses depois, deixasse aquela via. Ou seja, a via tinha 4 faixas, deixasse a faixa onde a gente ia passar conduto, sem fazer o recapeamento, que a gente faria a nossa obra, e em seguida ele viria e fazia o recapeamento definitivo. E foi feito dessa forma. Então, parece que, poxa, algumas pessoas reclamavam do transtorno, mas imagina você pegar um asfalto depois de fazer toda uma obra, a cidade estava belíssima, um asfalto muito bom, e você chegar depois e sair furando, mesmo que seja furo direcional, mas você acaba danificando de alguma forma o pavimento. Então, são medidas, né, que a gente entende que são medidas importantes, essa de manter o diálogo, né, com as demais empresas, com a sociedade civil de maneira geral. Acho que é muito importante a manutenção desse diálogo. Legal, Claudio. Está chegando no final da nossa conversa. Eu queria saber de você como é que você avalia esse mercado de gás aí. Você citou a expansão da rede, aí são quase 200 quilômetros aí para implementar, dos quase 150 que você já tem. É bastante coisa, né? Um projeto aí até 2025. Mas eu queria que você me falasse o que dá mais para fazer aí, o que você aposta, acredita, assim, de potencial. É uma pergunta excelente, Augusto. Assim, como eu te falei, eu estou aqui há 10 anos aqui no Amazonas, mas já trabalhei em São Paulo, eu passei alguns anos em São Paulo. Eu sou da Bahia, trabalhei na Bahia também durante muitos anos e mais de 20 anos nessa área de gás e energia, né? E o que eu vejo assim como desafio, né, maior, né? E eu acho que esse desafio é um desafio do país, não é um desafio somente aqui no Amazonas, não. Isso é um desafio país nosso. O que eu vejo é que a gente meio que engatinhou muito nos últimos anos na parte de infraestrutura de transporte, principalmente no país. Se você olhar os últimos 10 anos, não foi feito um método de gasoduto de transporte no país. E a gente tem reinjeção de gás importante no Sudeste, né, na Bacia de Campos, ainda tem uma reinjeção de gás muito importante. E a gente tem gasoduto de transporte no Brasil, basicamente na região litorânea. Se você olhar o mapa de gasoduto de transporte, o Brasil tem 9.400 quilômetros de duto de transporte. É a região litorânea, é o Gasbol e é o nosso Urucu-Manaus, que é quase com um apêndicezinho. Você olha o mapa assim, a gente está aqui ilhado. Aí eu fico hoje, né, o Amazonas hoje ele está pendurado num único supridor, que é Urucu. Se a gente tivesse uma malha de transporte mais desenvolvida no país, e eu acho que nesse sentido a regulação ainda carece de ajustes para fomentar esses investimentos, a gente sairia desse perfil litorâneo que a gente tem e avançaria para o interior. Eu acho que o Brasil precisa interiorizar, né, assim, infraestrutura, e o gás natural seria, sem sombra de dúvidas, um importante vetor para essa interiorização, através de usinas termoelétricas, né, para gerar energia para cidades localizadas aí na região mais interiorana, e através do gás natural seria possível, de repente, explorar até minerais ou outras atividades econômicas que exijam energia, que necessitem de energia, necessitem de calor, né, do gás natural, e a gente teria certamente um mercado muito mais maduro, muito mais moderno. A parte da distribuição, o que a gente precisa é suprimento a preço competitivo, né? E eu hoje tenho o Urucu, e a alternativa que a gente tem aqui, que já estamos trabalhando fortemente, é gás natural liquefeito, que é gás natural importado. Quer dizer, a gente reinjetando gás no Brasil, né, a gente tem que correr para alternativas de importação de gás. Então, existem essas questões que eu acho que são os maiores desafios da nossa área de petróleo e gás aqui no Brasil. Legal, eu queria agradecer aí a participação virtual de Clóvis Correia Júnior, diretor técnico comercial da Cigás, Companhia de Gás do Amazonas. Tem umas ideias interessantes do que está sendo desenvolvido lá em Manaus, sobre o mercado de gás, mercado novo, né? Como ele citou aí, a companhia é recente. Então, eu queria agradecer aí a participação dele no nossa Semana de Gás e Óleo. Muito obrigado, Clóvis.
Eu que agradeço, Augusto. Sigo à disposição de vocês aí para o que for necessário. Tá bom?